E por falar em aliança e transparência... Temos cartas vivas! Muito legal! Um casal abençoado que viveu isso depois de casar, depois do relacionamento, né? Agora casados. Muito o legal. Rafael e a Andressa do Rio de Janeiro. Vocês vão conhecer eles agora no Cartas Vivas. Fica ligadinho no testemunho deles. Meu nome é Rafael, o nome dela é Andressa. Somos de Xerém, da Igreja Brasil para Cristo. Nós somos líderes de jovens de lá, né? A gente já estava liderando já há cerca de 1 ano. E só que, como qualquer igreja local, os jovens eles passam por oscilações e na maioria das vezes, se não todas, é algo relacionado à sexualidade, a namoro cristão. E nós estávamos desenvolvendo o trabalho, estávamos orando ao Senhor e pensando o que fazer, qual seria o próximo passo para a gente poder minimizar os erros e os pecados dentro dessa área. E aí quando meu cunhado, irmão da Andressa, o Matheus, ele foi para Londrina e ele conheceu o ministério de vocês, o Ministério de Relacionamento e Santidade. Numa dessas viagens que ele veio para cá para rever a família, ele trouxe o livro e falou para a gente que seria algo indispensável para nós, como líderes de jovens, trazer vocês aqui em nossa congregação. E aí a gente fez no ano passado o primeiro seminário, né? Assim, a maioria, assim, 80%, 90% adquiriu o livro e ali teve relatos de jovens adolescentes que leram o livro em tempo recorde, em 1 dia. Assim, aquilo foi nos motivando ainda mais, porque eu sabia que por um adolescente, nos dias de hoje, com toda a internet, Facebook e outras redes sociais que prendem o adolescente, ele pegar e parar e tirar um tempo da vida dele para ler um livro em 1 dia, então essa mensagem realmente era uma mensagem poderosa. No período que nós estávamos nos preparando para a chegada do ministério aqui na igreja, eu senti a necessidade de ler também o livro. A gente se predispôs também a passar por esse tratamento, só que nós nunca imaginávamos que nós, com 5 anos de casado, 4 para 5 anos de casado, esse livro e a história de vocês e essa mensagem, ela traria efeito na nossa vida. Como ele falou, hoje nós temos 6 anos de casado, na época nós tínhamos 4 anos e meio para 5 anos. E como na sua mensagem você fala sobre as bagagens que a gente carrega, realmente nós levamos bagagens para o nosso casamento, coisas que nós fizemos antes do casamento e coisas que nós acrescentamos na bagagem durante o casamento e nunca falamos um para o outro. Momentos que a gente passou sozinho, mas que a gente não compartilhou um com o outro para sermos sarados. E como nós éramos líderes, nós precisávamos conhecer o livro e saber. Só que, assim como muitos pensam que é só para jovem, adolescente, para solteiro, a gente começou a ler o livro assim, achando que era só um conhecimento por sermos líderes, mas que não influenciaria em nada na nossa vida. Só que, quando a gente chegou na parte Livre-se desse peso, eu tinha um livro e ele tinha outro, nós não lemos juntos. Então, eu não lembro quem, mas um chegou primeiro do que o outro no Livre-se desse peso. E eu parei de ler o livro desse peso, parei ali. Eu falei, não posso continuar lendo o livro sem me livrar do meu peso, com o Rafael. E eu falei com ele, você vai chegar numa parte do livro que vai te imprensar, a gente vai ter que parar para conversar. E eu fiquei 1 semana esperando ele chegar nessa parte. Eu tava fugindo. Tava fugindo, ele falou, não, vou fugir, e agora e tal. E ele pegou e leu, até o dia que ele leu. Foi no dia 1º de maio. Eu gravo essa data porque foi uma data que o nosso casamento, ele renasceu de novo, eu posso falar. Por causa da aliança de transparência. Até então a gente nunca tinha vivido isso. E a gente viveu um período de confissão dentro da nossa sala. Um momento que a gente, como o livro instruiu, a gente fez. E a gente chamou o Espírito Santo para participar da nossa conversa. Chamamos ele para o nosso relacionamento. Que a gente só fala assim, nós somos crentes, então para que convidar para o meu casamento? Ele já está no meu casamento, mas a gente viu que isso era algo necessário, chamar, convidar para ele estar
perto da gente, influenciando a gente o tempo todo no nosso casamento. E a gente tirou as nossas alianças na hora da conversa, e depois da conversa a gente orou e botamos a aliança de novo, para simbolizar que a partir daquele momento nós teríamos uma aliança de transparência, e tudo aquilo que tinha passado, que a gente confessou, porque doeu muito ouvir muita coisa, doeu muito falar algumas coisas, mas a gente passou por aquilo ali junto com o Espírito Santo, e foi um campo de misericórdia, de amor, estava ali na nossa sala, e a gente chorou muito, foi uma madrugada inteira conversando e chorando, e depois nós colocamos a aliança de novo e decidimos que a partir daquele momento nós nunca mais esconderíamos nada um do outro, e tudo o que o Rafael já fez um dia eu sei, e tudo que eu já fiz um dia ele sabe. Existe uma aliança de transparência, que não é só do passado, mas do presente também. Tudo que acontece até hoje a gente senta e conversa. Então, assim, foi algo que me surpreendeu, porque foi além do que eu imaginava. Não foi só para um casal solteiro, mas revolucionou o meu casamento, porque eu soube olhar com esses olhos pro livro e soube ouvir o Espírito Santo, que é aquilo que o livro nos ensina. O relacionamento de santidade nada mais é do que o relacionamento de transparência, não só com o seu cônjuge, com o seu parceiro, mas principalmente com Deus, sabe? Onde você não veste uma capa, uma máscara, finge que você está bem, quando na realidade você está podre por dentro, quando na realidade você precisa expor, né, para que você seja curado. O que a gente fez, na verdade, foi, através da confissão, trazer luz para o nosso casamento. E, por incrível que pareça, as trevas faz a gente, são os pecados escondidos e tudo mais, as trevas que a gente traz para dentro do nosso casamento com isso, faz a gente se apagar um pouco um para o outro também. Quando a luz vem, a gente passa a enxergar coisas um no outro que a gente não enxergava, e com consequência disso o amor só aumenta, o companheirismo só aumenta, e a gente viveu isso na íntegra. Depois do dia 1º de maio, a gente começou a viver um novo relacionamento mesmo, em tudo. A luz veio para dentro do nosso casamento, e hoje a gente vive a plenitude do nosso casamento, que a gente não vivia antes. Era sempre assim, coisas escondidas. Engraçado que a gente nunca teve brigas extremas, mas era um afastamento um do outro que a gente não entendia, e depois a gente pôde entender que é por causa do pecado. Da forma como nós estávamos andando no nosso relacionamento, nós estávamos caminhando para um futuro divórcio. Apesar de tão novos, apesar de termos ensinamentos bíblicos, apesar de pregarmos na igreja, de ministrarmos às outras pessoas, mas dentro da nossa casa nós estávamos escondendo um do outro as nossas vergonhas, as nossas verdades, né? Nós estávamos escondendo, e acabava que existia algo que nos separava dentro do nosso próprio lar. Quando nós trazemos à luz isso tudo, foi algo instantâneo, foi algo que doeu. No momento da confissão nós ficamos até 4 horas da manhã no dia 1º de maio confessando os nossos pecados, as nossas culpas, algumas coisas que nós fizemos no passado. Doía, eu sentia dor por cada confissão que eu falava, e também quando ela também estava confessando. Só que inexplicavelmente aquela noite não foi uma noite normal, porque eu achei que eu ia acordar e não ia amar a Andressa como eu amava e como eu havia antes, mas inexplicavelmente o meu amor e a minha admiração por ela aumentou. É inexplicável isso. Então hoje eu posso afirmar para vocês, eu posso afirmar para todos que a maioria, se não todos os casais que se divorciam é por causa de viver uma vida de aparência, de viver uma vida com medo de se expor, de reconhecer as suas falhas, de reconhecer os seus erros, né? E essa mensagem trouxe isso para nossas vidas. A gente viveu uma nova cultura, né? A gente se livrou do peso de verdade. E aí depois do livro desse peso veio a aliança e transparência. Para vocês terem uma ideia, hoje, quando eu me sinto tentado na área sexual por alguma coisa que eu tenha visto na rua, no mesmo dia eu chamo a Andressa, confesso a ela e peço para que ela ministre na minha vida. E eu peço perdão a ela, mas eu prefiro hoje confessar a tentação do que confessar um pecado. E isso para mim tem sido uma cura para minha vida, porque agora
quando eu me sinto tentado a olhar, eu já não olho mais, porque eu sei que à noite eu vou ter que chamar ela para poder conversar e confessar. Então, assim, tem sido algo extraordinário na nossa vida. Eu sei que quando você ouve essa mensagem, quando lê o seu livro, não traz só uma mudança para namoro, traz uma mudança para dentro de você. Porque quando você passa a ouvir o Espírito Santo, ele te conserta em tudo na sua vida.